Olá, eu me chamo Flávia Araújo, sou graduando do último período de odontologia pela PUC Minas e é um prazer participar da 7 Bio 2024. Hoje eu vou apresentar para vocês sobre uma iniciação científica da qual eu fiz parte, cujo tema é avaliação microbiana de fotopolimerizadores e da influência de uma barreira de PVC nas propriedades da resina composta. Como coautores desse trabalho, nós tivemos os professores e doutores Alberto e Márcia, o aluno do mestrado em dentística Victor e os alunos da graduação Adriele e Pedro. Esse trabalho está sendo apresentado sobre a orientação da professora e doutora Maria Eugênia Alvarez Leite e com o apoio financeiro do CNPq e FAPEMIC. É importante ressaltar que não há conflito de interesse que possa influenciar no resultado da pesquisa. O aparelho fotopolimerizador é um equipamento muito utilizado na rotina odontológica, principalmente na confecção de restaurações em resina composta. Ele atua transformando os monômeros da resina composta em polímeros, causando o endurecimento da mesma. No entanto, o uso e compartilhamento constante do fotopolimerizador entre pacientes, associado a não haver um consenso sobre qual processo de desinfecção realmente é eficaz, faz com que o artigo tenha um risco potencial de infecção cruzada. Além disso, é importante ressaltar que a literatura é escassa sobre estratégias de prevenção e redução do risco de contaminação. Então, os nossos objetivos foram avaliar e quantitativamente a contaminação da ponta dos fotopolimerizadores, verificar a eficácia da descontaminação com o álcool 70 e observar a influência de uma barreira de proteção na resistência à flexão e módulo de elasticidade das resinas compostas. A nossa metodologia foi dividida em duas partes, sendo a primeira responsável por avaliar a contaminação e verificar a eficácia da descontaminação. Essa primeira parte foi dividida em coleta dos espécimes, imersão em caldo BHI, incubação a 37 graus por 48 horas, leitura qualitativa, semeadura em agar BHI, incubação a 37 graus por 72 horas, leitura quantitativa e teste de ANOVA. A coleta dos espécimes foi realizada em 29 pontas de aparelhos fotopolimerizadores do Departamento de Odontologia da PUC Minas, em 3 momentos distintos. Inicialmente, a auxiliar nos entregava a ponta do fotopolimerizador e nós realizávamos a primeira coleta, que corresponde ao T0, ou seja, antes do uso do aparelho. Após isso, o aparelho era utilizado no atendimento e, em sequência, nós realizávamos a segunda coleta, que corresponde ao T1, ou seja, depois do uso do aparelho. E então nós entregávamos a ponta do fotopolimerizador para auxiliar, ela realizava a desinfecção com o álcool 70 e, em sequência, nós realizávamos a terceira coleta, que seria o T2, que correspondia após a desinfecção. Essa coleta era realizada através da fricção com suave umedecido em cloreto de sódio a 0,85% durante 1 minuto em toda a ponta ativa do aparelho e em 1 centímetro da sua base, conforme mostra o vídeo. Já no laboratório, em uma capela de fluxo laminar que nos proporcionava uma condição asséptica, nós realizávamos a imersão do suave em caldo BHI e, posteriormente, a incubação a 37 graus por 48 horas em estufa bacteriológica. Após as 48 horas, haviam tubos que apresentavam turbidez e outros não, alguns mais turvos e outros menos. Isso nos permitia uma leitura qualitativa. No entanto, essa leitura não nos permite uma avaliação numérica dos resultados. E por isso nós realizávamos a diluição seriada, a semeadura em agar BHI, incubação a 37 graus por 72 horas e uma contagem de UF6, que nos permitiu uma análise numérica, ou seja, uma leitura quantitativa. Após isso, nós submetimos os resultados ao teste de ANOVA. Sobre a segunda parte da nossa metodologia, que teve o objetivo de avaliar a influência de uma barreira de proteção, nós utilizamos essas 5 resinas, seja de esmalte ou dentina, nos tempos de ativação que estão descritos nessa tabela. Para cada uma dessas 5 resinas, nós confeccionamos 10 barras de resina composta com filme plástico e 10 barras sem filme plástico, totalizando então 100 corpos de prova que foram submetidos à fotopolimerização. Como resultado da avaliação qualitativa que se deu através da presença ou ausência de turbidez, coloquei esse gráfico representando a porcentagem de contaminação nos 3 tempos que nós coletamos, sendo que em T0, 67% dos tubos estavam contaminados, que corresponde então a antes do uso do fotopolimerizador,
Em T1, que é após o uso do fotopolimerizador, 93,3% dos tubos estavam contaminados, e já em T2, que é após a desinfecção, 56,9% dos tubos estavam contaminados. Uma hipótese de justificativa para esses resultados altos em T0 e principalmente em T2 é o fato de o álcool ter uma ação instável em superfícies que contêm matéria orgânica e também pela técnica de desinfecção que foi escolhida. Sobre a avaliação quantitativa, coloquei esse gráfico representando o logaritmo do número de UFCs, em que cada ponto representa o logaritmo de um fotopolimerizador e as linhas ligam os resultados de cada fotopolimerizador nos três tempos distintos. E ao comparar T0, que é antes do uso do fotopolimerizador, e T2, que é depois da desinfecção, nós percebemos que eles têm resultados de logaritmos semelhantes. Sobre a segunda etapa da nossa pesquisa, na primeira tabela eu coloquei os valores em MPa da resistência à flexão, tanto sem quanto com barreira, e na segunda tabela, os valores em GPa do módulo de elasticidade, também sem e com barreira. E ao analisarmos esses resultados, nós percebemos que não há uma diferença estatisticamente significante quanto ao uso ou não da barreira de PVC nas propriedades da resina composta. Então, nós concluímos que houve sim uma redução da contaminação após a desinfecção, no entanto, em mais da metade dos tubos ainda apresentavam um nível residual de contaminação, o que nos mostra que a técnica não garantiu a inviabilidade de todas as formas microbianas. Além disso, nós concluímos que o uso da barreira de PVC não influencia nas propriedades da resina composta e, por isso, parece ser mais viável o uso dessa barreira ao se comparar com a desinfecção do álcool 70, no intuito de prevenir a infecção cruzada. Aqui está o QR Code com as nossas referências e os nossos contatos. Muito obrigada pela oportunidade.